galera, canal Vasco em Análise, falando de Vasco. Meu nome é Marcelo. Vamos lá, hoje quarta-feira, véspera do jogo entre Vasco e Palmeiras, melhor dizendo, Palmeiras e Vasco, lá em São Paulo. E são novidades não muito boas, né? O Léo não vai poder jogar pelo terceiro cartão amarelo. Então fica a dúvida, quem entra no lugar do Léo, que é zagueiro pela esquerda? Minha modesta opinião, Capasso. Deixa o Bambu na direita, ele está mentalizando a questão de jogar de lateral. Mexer nisso agora é complicado, ele está se adaptando a essa função. Pumita não está bom para voltar ainda. Paulo Henrique não vem se apresentando, não vem nem sendo chamado para participar dos jogos na reserva. Então, mexe uma peça só. Mexe só o Capasso no lugar do Léo, por cartão amarelo, e toca o barco. Não devemos fazer o que o pessoal está cogitando. Colocar o Bambu na zaga e o Puma na direita. Não, mexe menos possível. Deixa o time pegar corpo. O time está pegando corpo com essa linha de três: Bambu, Medel e Léo. Nesse próximo jogo, Bambu, Medel e Capasso, criando corpo, né? Essa linha de três defensiva, primeira linha de três, tem que estar entrando no esquema. Então a gente tem que treinar. E está dando certo, então mantém como está. Nada de mexer em duas funções. Mexe apenas em uma. Léo não pode jogar, entra o Capasso no lugar dele. Ponto. E temos que ter calma para a volta do Pumita, né? Até porque a gente está jogando no esquema com esses três, fazendo uma linha defensiva. E o Pumita vai mais do que o Bambu. E o Piton também vai mais do que o Bambu. Então, o cara que fica atrás nesse tripé é o Bambu. E não é nem o Pumita e nem o Piton. E a gente está treinando isso. Essa saída com três. Ou seja, temos que criar uma base. Qual é essa base do Vasco? É essa saída com três e com o Zé Gabriel na frente deles, né? Com relação ao Orelano, ou melhor, com relação ao Peck, que também não pode jogar. Peck não joga, terceiro cartão amarelo também, está afastado. E aí, quem entraria? Orelano na vaga do Peck, na direita. Manteríamos esse esquema da última partida, 4-4-2 em alguns momentos, 3-6-1 em outros. Tipo, Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho e Serginho, Orelano e Verrete. Ou manteríamos aquele 4-3-3, colocando o Rossi simplesmente na vaga do Elano, que o Rossi joga pela direita, mesmo sustentando que o Peck joga mais pela direita. Tem gente que poderia dizer, então bota o Rossi na esquerda. O Rossi não funciona na esquerda, funciona na direita. E o Rossi, e o Peck, apesar de não render muito na esquerda, rende mais na direita, mas rende mais na esquerda o Peck do que o Rossi na esquerda. Então deixa o Peck na esquerda. Se tiver que botar alguém na direita, num 4-3-3, que seja o Rossi ou o Eric Marcos, que também joga pela direita. Sem muitas mudanças. Vamos manter esse negócio aí, né? Nessa vaga do Peck, eu posso ter o Rossi, o Orelano e o próprio Eric Marcos. Eu voltava com o Orelano, fazendo a questão do ponta criador, ou então esquecia isso. Quero jogar no 4-4-2. Estou pensando aqui com a cabeça do Ramon Dias. Eu não posso, para mim, manteria 4-4-2, às vezes num 3-6-1, com o Orelano no banco e o Serginho fechando o meio de campo. A gente tem que ser mais compacto no meio de campo. A gente tem que treinar mais. O Vasco vem com muito buraco no meio de campo. A gente sempre com menos número de jogadores no meio de campo. É a dita superioridade numérica que a gente não tem nunca no meio de campo. Então a gente tem que tomar cuidado para fazer essa superioridade numérica render ao Vasco, para não ficar levando contra-ataque toda hora, para ver aquele buraco ali, bola espetada nas costas dos laterais, né? Com relação ao Serginho, né, que fez essa função de quarto homem aí,
revezando com o Paulinho e com o Praxedes. Quando o Payet estiver pronto para jogar, a gente pensa em quem vai sair para entrar o Payet. Notadamente, todos vão dizer Serginho, e eu também tendo a dizer Serginho no primeiro momento, mantendo o Praxedes e o Paulinho, e o Payet como quarto homem, mas tudo depende aí da questão do Ramon Dias. A gente aqui não é técnico, a gente fala, pensa com a cabeça do treinador. Então, nesse esquema aí de quem vai jogar, quem não vai, a minha modesta opinião, nesse próximo jogo com o Palmeiras, a gente mantém o Serginho num primeiro esquema de 4-4-2, com essa saída de 3 indo para o ataque, se defendendo numa linha de 4, se é possível, a gente já vem fazendo isso. E no próximo jogo lá contra o Bahia, aí sim, talvez já esteja pronto o Payet para jogar, para sair jogando, ou entrar no segundo tempo, fazer um tipo o que o Serginho vem fazendo, mas com mais qualidade no meio de campo, né? Aí sim a gente pensa em quem vai sair. Mas o Serginho, na minha modesta opinião, tinha que ficar em campo agora tem que jogar agora contra o Palmeiras. Até para a gente ter mais gente em campo, porque o Palmeiras ele flutua muito, com 2, 3 ali no meio de campo, né? O Danilo, quando ele sobe, primeiro volante, ele empurra muito os caras, o meio de campo do Palmeiras, para a zaga do Vasco, para a zaga de qualquer time, vai empurrar para a zaga do Vasco. Então a gente tem que estar preparado para esse empurrão que o Palmeiras dá nos times, né? Jogando eles para dentro. E você com um meio de campo a mais, o Serginho, você consegue fazer ali uma situação de você não levar muita tabela pelo meio. E o Palmeiras faz muita infiltração pelo meio. Quem viu o Palmeiras jogar aí, o Palmeiras ele faz um esquema muito engraçado. Ele espera como um abutre o time se desentrosar, balança para cá, cria um espaço no meio, alguém entra, e quando esse cara entra no meio, já tem alguém passando pelas laterais. Você pode ver aí. Zé Rafael não joga, é uma vantagem que o Zé Rafael não joga, que também ajuda o Danilo ali na volância, né? Nessa saída. Então a gente tem que tomar cuidado com essa nossa entrada de área ali no jogo contra o Palmeiras. E dos próximos também, porque o Vasco vem tendo problemas na entrada da área. Friso aqui, sempre falo isso. Tabelinhas, infiltrações, chutes da entrada da área, como chutou lá o jogador contra o Corinthians, contra o Vasco, que agora me fugiu a memória. Bom, fiz aqui um apanhado rápido sobre a falta do PEC, sobre a falta do Léo. Criei aqui uma situação que o Ramon Dias pode fazer. Se gostaram do conteúdo, curtam aqui o YouTube, deem um like, se inscrevam, curtam TikTok, Kawaii, Instagram, Face. Boa tarde, fiquem com Deus e até lá Vasco e Palmeiras tentando pontuar ou, se Deus quiser, uma vitória lá convincente ou não, mais 3 pontos. Fiquem com Deus.